Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de português no Ler e Escrever. Nós estamos na sequência didática Mudanças de Foco Narrativo, Tempo e Lugar. Vamos para a etapa 2, Leitura e Análise de Contos, páginas 198 a 200. Nós vamos preencher esse quadro aqui com o que nós vamos trabalhar nessa atividade. Atividade 2. Leitura e análise de trechos de contos. Em duplas, leiam os trechos selecionados, comparem os dois fragmentos dos textos já lidos, façam suas anotações e socializem com o grupo. Então, aqui nós temos o mesmo texto com foco narrativo diferente, tá? Então, esse aqui é o narrador observador e depois a gente tem o narrador personagem. E a parte que está em vermelha é a parte que houve mudança, tá? Quando naquela tarde Pedrinho voltou da escola e disse a Dona Tonica que as férias iam começar dali uma semana, a boa senhora perguntou: "E onde quer passar as férias desse ano, meu filho?" O menino riu-se. "Que pergunta, mamãe? Pois onde mais senão no sítio da vovó?" Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então agora eu vou ler o trecho que mudou o foco narrativo. Em férias. Quando eu voltei da escola e disse a Dona Tonica que as férias iam começar dali uma semana, a boa senhora perguntou: "E onde quer passar as férias deste ano, meu filho?" Eu ri. "Que pergunta, mamãe? Pois onde mais senão no sítio da vovó?" Eu não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fossem no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, onde era? Naquela tarde Pedrinho voltou, foi substituído por eu voltei da escola. O menino riu-se, eu ri. Pedrinho, eu, tá? Então, algumas substituições são feitas para que tenha sentido. Vamos ver o próximo. Medo de Saci. Dona Benta começou a admirar a coragem do neto, mas disse ainda: "E há aranhas caranguejeiras daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho." O menino cuspiu de lado com desprezo e esfregou o pé em cima. "A aranha mata-se assim, vovó, e seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras." "E também há sacis", rematou Dona Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca o houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de saci. Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Então aqui o narrador é observador. Vamos ver então como ficou essas passagens no narrador personagem. Dona Benta começou a admirar minha coragem. Então, a coragem do neto, minha coragem. Mas disse ainda: "E há aranhas caranguejeiras daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho." O menino cuspiu. Eu cuspi de lado com desprezo e esfreguei o pé em cima. "A aranha mata-se assim, vovó, e seu pé parecia mesmo estar esmagando." Aqui, e seu pé deveria ser meu pé parecia estar mesmo esmagando várias aranhas. "E também há sacis", relatou Dona Benta. Eu me calei. Então, Pedrinho calou-se. Eu me calei. Embora nunca houvesse confessado a ninguém, ela percebeu. Gente, isso aqui é erro do livro, tá? Ele percebeu que tinha medo de saci. Nesse ponto, não havia nenhuma diferença entre eu, que era da cidade, ó, o eu aqui,
e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de Saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só, né? Então, teve algumas mudanças. Nessa parte aqui tinha alguns erros do livro. E aí, nós vamos preencher aqui. O primeiro texto que a gente leu, como que era? Quem era o narrador? Era narrador observador. Então, narrador observador. E ele usou a palavra, ele usou o pronome ele, porque ele estava falando do Pedrinho. Então, o tempo todo ele se refere ao menino. Quando foi feita a mudança, o que aconteceu? De narrador observador, passou para narrador personagem. Personagem. E aí, o pronome empregado, que antes era ele, se tornou eu. O que mudou? O foco narrativo. E o mesmo aconteceu no texto do Saci. Era narrador observador, que estava falando do menino, né, dele, e ficou como narrador personagem. O que mudou? O foco narrativo. Então, a gente já preencheu o quadro, eu espero que vocês tenham entendido. Essa é uma mudança que a gente faz na língua com muita facilidade, né? Então, eu acredito que para vocês também não tenha sido difícil. Preenche o quadro, tira uma foto e me manda. Beijos!